Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a ética cristã baseada no Sermão da Montanha. Na aula passada, nós começamos a abordar já o capítulo 6 de Mateus, onde Jesus traz para nós ali algumas preocupações muito importantes sobre como nós devemos orar, como nós devemos ajudar as pessoas, como nós devemos jejuar. E agora ele vai trazer para nós, na segunda metade do capítulo 6, os riscos, ou seja, alguns perigos internos, ou seja, que brotam de nós mesmos, que pode ser um perigo à nossa fé. E isso vai ser bem interessante para a nossa abordagem hoje, porque Jesus vai falar a dois públicos aqui, e esses dois públicos têm alguns perigos internos que podem ser ameaças à sua fé. Esses públicos é o rico e o pobre. Então nós vamos abordar um pouquinho sobre quais são esses perigos que tanto o rico quanto o pobre podem sofrer internamente e qual a solução que Jesus propõe para que assim tanto o rico quanto o pobre sejam homens e mulheres abençoados pelo Senhor e caminhem de uma forma ética, de uma forma comportamental, que não só agrada ao Senhor, mas que garante para nós a nossa intimidade e a nossa perseverança na fé cristã. Amém? Então, convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu vou estar sempre colocando a legenda também aqui nesse vídeo, para que você possa acompanhar, inclusive, as versões que eu uso. Eu uso para leitura inicial sempre a Nova Revista Atualizada. É uma tradução bem mais recente, que foi feita aqui no Brasil, mas abordo também a Revista Atualizada Normal, né, mais conhecida, a NVI. Então, eu sempre coloco esses textos aqui também para você acompanhar na leitura que eu estou tendo. Mas, para acompanhar a leitura comigo, então, é Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, onde o Senhor Jesus diz o seguinte: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então nós vamos abordar essa passagem aqui, onde Jesus fala a rico e a pobre dos perigos e das soluções que ele tem para cada um de nós. Vamos agora pedir ao Senhor que ele nos conduza nesse estudo. Pai amado e querido, te louvo e agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estarmos estudando a tua palavra. Que essa oportunidade, Senhor, nós tenhamos também, Senhor, o auxílio do Espírito Santo. E ele seja a nossa luz que clareia os textos sagrados para que nós possamos enxergar, Senhor, a tua verdade, o teu ensino, a tua sabedoria nesses textos. E assim nós venhamos também, Senhor, concluir esse texto com sabedoria e assim amadurecer cada vez mais na fé. Nos ajuda nisso, ó Pai, conduzindo-nos nesse estudo. Eu te peço isso em nome de Jesus e para a tua glória, ó Pai. Amém. Eu, como abordei, esse texto fala para ricos e pobres, né? Os ricos, eles tendem sempre a uma crescente ganância, aquela ideia de quanto mais tem, mais quer. Já o pobre, né? Uma das características crescentes no pobre é o desânimo, a preocupação, pouca fé e às vezes até depressão por conta de tanta necessidade, tanta carência, tanta miséria a qual o pobre passa. Então Jesus vai advertir aqui aos dois. Os dois correm alguns perigos e Jesus quer tratar para o coração do crente rico e do coração do crente pobre para que assim, né, eles tenham o sentimento correto, tenham a fé correta, tenham uma prática de valores correta e assim eles possam viver nesse mundo como agrada ao Senhor e principalmente se livrando de certos perigos internos que ameaçam a sua própria fé. Então, primeiramente, o Senhor Jesus vai trabalhar aqui com os ricos, porque os ricos são os que mais se preocupam com os tesouros da terra. Então, Jesus a ele vai dizer: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Então, Jesus traz aqui primeiro essa questão para os ricos, onde fala dessas questões que eles acumulam, eles estão ávidos, eles são aquelas pessoas que correm da sala para a cozinha, trabalham 16 horas por dia, sacrifica a família, sacrifica às vezes a sua saúde também, em prol de acumular propriedades, acumular bens, né? E assim aumentar o seu patrimônio, aumentar a sua fortuna. O que Jesus está colocando para essas pessoas de consciência é de que todas essas coisas elas são perecíveis. Aí, como eu estava abordando, né, existem os perigos. No caso, qual é o perigo que ameaça o rico? É a ganância. O perigo interno que ameaça a fé do rico é a ganância. Porque quando o rico ele é uma pessoa muito gananciosa, e quando esse rico coloca toda a sua segurança, toda a sua alegria, toda a sua felicidade no dinheiro, aí ele começa a se desviar da confiança e da dependência do Senhor. O rico, quando ele tem muitas propriedades e ele coloca toda a sua confiança nessas propriedades, nessa riqueza, nesses bens que ele tem, ele tem um sentimento de que precisa muito pouco de Deus. E aí é um grande perigo para a vida do rico isso. O rico achar que a segurança dele está no dinheiro e não está no Senhor. Ele bota a confiança dele no patrimônio que ele tem e não em Deus. E geralmente porque os ricos, a maioria, e aí quando eu falo maioria é realmente uma porcentagem bem alta, eles acham que o fato de eles terem essa riqueza é uma meritocracia, é uma capacidade que eles têm para adquirir essa riqueza. O que não deixa de ser uma certa verdade. Realmente, para adquirir riqueza, você tem que ser um bom empreendedor, um bom administrador, saber trabalhar bem a questão das finanças. Você realmente, ninguém constrói riqueza sem conhecimentos básicos de mercado, de comércio, de negócios, enfim.
Só que quando ele bota toda essa confiança em si mesmo, aí é que é o perigo, porque a Bíblia diz que nada que a gente venha conseguir não tenha sido dado por Deus. Até a capacidade que nós temos foi o Senhor quem nos deu. A capacidade que nós temos para adquirir riquezas, isso está bem explícito lá em Deuteronômio, é o Senhor quem dá. É o Senhor quem dá essa capacidade. E o perigo do rico é esse. Pela ganância, pela autoconfiança, por ele depositar toda a fé, confiança dele em riquezas, ele se distancia do Senhor. E nós vemos ao longo da história judaica, né, a história dos israelitas, e todo o trabalho que Deus teve com eles foi de fazer com que eles entendessem que eles deveriam depender sempre em tudo de Deus. Em todos os detalhes da sua vida, eles deveriam depender de Deus. Porque, de fato, Deus é quem ordena todas as coisas. Deus é quem sustenta todas as coisas. Hebreus capítulo 1 fala da pessoa de Jesus Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus, em que Ele, pela palavra dele, é que sustenta todas as coisas. Então, os poderosos, eles estão no poder porque foi Deus quem o colocou lá. Está bem explícito isso. Quando Jesus é confrontado ali por Pilatos, Pilatos diz que ele é uma autoridade, aí o Senhor Jesus diz, olha, nenhuma autoridade é construída se não for dada pelo meu Pai. Então, de fato, as autoridades foi Deus quem colocou elas no lugar. E elas são responsáveis por fazer bem o seu trabalho, por conta de que Deus legou a eles uma administração de um país, de um estado, de um município, enfim, de outras coisas também. Então, eles têm a tarefa de responder bem. Quando eles não fazem bem, eles vão responder diante de Deus por essas questões. E Tiago fala de que mais duro o juízo e mais cobrado será as pessoas que são revestidas de umas certas autoridades, seja eclesiástica, seja fora da vida religiosa também. Porque toda a terra pertence ao Senhor, como os Salmos e outros textos nos falam, né? Então, o perigo da riqueza, o perigo do poder se encontra justamente quando a pessoa esquece de Deus para poder colocar sua confiança em si e nos seus bens. E foi um perigo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando certo dia ele já tinha conquistado muitos reinos, já tinha acumulado muitos bens, ele já tinha construído a grande Babilônia, a Babilônia antiga, que é considerada como uma das 7 grandes maravilhas do mundo antigo. Ela realmente era uma construção maravilhosa, grande, esplendorosa, tinha um jardim suspenso da Babilônia, que era uma coisa que era muito falada, porque a gente não tem registro fotográfico ou pintura do que era, mas ela era narrada historicamente como uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Então, um certo dia, Nabucodonosor ele sobe, está no alto do seu palácio, ele contempla toda aquela construção, toda aquela cidade linda que é a Babilônia, e ele se exalta. Ele se exalta dizendo, não é esta grande Babilônia que construí com o meu poder, com o meu braço, ou seja, ele está colocando de que tudo que ele conquistou foi ele quem realmente conseguiu. Aí uma voz do céu diz que chama ele de tolo, e faz ele entender que não foi ele quem conseguiu todas aquelas coisas. E olha que Nabucodonosor pertencia, era aos babilônios, que era uma nação fora da comunidade judaica, da fé única no Deus verdadeiro. O Nabucodonosor ele era idólatra de outros deuses, mas o Senhor faz ele saber que foi ele quem possibilitou. Foi ele quem deu os recursos para Nabucodonosor conquistar tudo aquilo e construir a grande Babilônia. E para provar que foi Deus, o Senhor tira a racionalidade dele, a inteligência dele, faz ele viver como um animal. E ele vive por um tempo como um animal. Até que o Senhor o restaura a consciência, restaura a inteligência dele, restaura a parte humana do ser. Aí ele reconhece que era Deus que estava por trás de todas as suas conquistas, por trás da capacidade, dos recursos que ele tinha para construir tudo aquilo. Aí ele resolve render a Deus, o Deus dos judeus,
ao Deus único e verdadeiro, o louvor por ter conquistado tudo isso. Eu quero ler para você essa passagem desse louvor em que Nabucodonosor rende ao Senhor. Está lá em Daniel, capítulo 4, a partir do 34, que diz o seguinte: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, que é uma referência que está fazendo aqui ao Deus único e verdadeiro que era professado pelos judeus, né? Porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Então ele foi humilhado, no auge do seu orgulho ele foi humilhado, para que ele, Nabucodonosor, reconhecesse que quem é o verdadeiro rei, o verdadeiro senhor, o verdadeiro, né, que está por trás de todas essas conquistas, era o rei do céu, ou seja, o rei dos judeus. Não é? Então, esses perigos que foi o que aconteceu com Nabucodonosor, ele permeia toda a vida de pessoas poderosas, de pessoas ricas. E aí a recomendação que Jesus traz para nós, não é que a gente tenha cuidado com isso. A riqueza, ela pode ser um perigo no coração do crente, do fiel, que esquece de que é o Senhor quem está o abençoando, se torna ganancioso, se torna orgulhoso, achando que é somente pela sua própria capacidade que consegue essas coisas. Ele bota sua confiança somente nas riquezas, então ele se sente seguro se tiver dinheiro. Mas se tiver faltando dinheiro, ele se sente inseguro, fica deprimido, fica triste, né? Ou mesmo pode ter outros sentimentos de defesa, como raiva, né? E querer descontar nas pessoas. Então isso acontece bastante. E aí é isso que Jesus está fazendo com que ele tenha cuidado. Porque o Senhor Jesus, quando ele trata a questão da riqueza, nós temos que entender o que ele não está condenando e o que ele está condenando. Por exemplo, Jesus não está condenando a propriedade privada. Por exemplo, você pode trabalhar e ter os seus bens. Né? Você pode ter sua casa, ter sua fazenda, suas terras. Ele não condena a propriedade privada. Ele não condena a prática de economizar para os dias difíceis. Então, fazer poupança é uma coisa importante. Jesus não está condenando isso. Jesus não está condenando investir em seguros. Por exemplo, você pode ter um seguro de vida, seguro de saúde, seguro da casa, seguro de carro. Jesus não está condenando essas coisas. E Jesus não está proibindo o usufruto de coisas boas. Por exemplo, lá em Eclesiastes aparece bastante essa questão de que, no final das coisas, se tudo é vaidade, como Eclesiastes tanto repete, ele diz assim, olha, você goze do fruto do seu trabalho. Então você pode usufruir de coisas boas, sim. Jesus não está condenando nada dessas coisas. O que Jesus está condenando? O que Jesus está condenando é a acumulação egoísta dos bens. Por isso que ele diz, não acumuleis tesouros. Quando ele fala não acumular tesouro, ele tá condenando essa acumulação egoísta, onde a pessoa que é rica e só quer mais, mais e mais, ela acumula de forma egoísta. Ela não compartilha, ela não tem um coração generoso, ela não tem um coração solidário, ela não tem um coração filantrópico. Né? Os seus bens é somente para ela mesma, e Jesus condena isso. Né? Jesus está condenando também o luxo extravagante, a ostentação. Né? Eu morei um tempo em Fortaleza, na época que eu fazia a faculdade de teologia, e ali era disparatado essa diferença entre ricos e pobres. Lá era muito visível. Então, você passava por algumas ruas onde você via gente, moradores de rua, gente passando necessidade, fome, frio à noite, aquela coisa toda. E nessa mesma rua passava carros de alto luxo,
né? Você vê ali, numa única rua, dois contrastes. Aquele que acumula muito para ostentar riqueza, né? Em detrimento, às vezes, da exploração de uma pessoa que está passando dificuldade, que está passando fome, né? De uma pessoa que, por exemplo, ali era morador de rua, mas existem muitas pessoas que são trabalhadoras, que têm casa, que dão um duro danado, né? Trabalham muito, mas todo esse trabalho somente vai para o rico, a construção da riqueza. O trabalhador ele usufrui muito pouco, né, daquilo que ele mesmo trabalha. É que isso é chamado de alienação de bens, ou seja, o pobre trabalha para construir os bens que ele mesmo não pode possuir. Jesus condena essas questões porque isso é a exploração de uns para com os outros e faz com que haja essa distância econômica e social entre as pessoas a tal ponto, né, de que um ostenta demais enquanto o outro passa necessidade, passa fome, vive na miséria mesmo às vezes trabalhando. Então, essas coisas que o Senhor condena, esse tipo de ostentação, né, que Jesus condena. E Jesus está condenando aí, né, baseado nisso que eu estou dizendo, essa dureza do coração para a necessidade dos outros. Porque ser rico em si não é um mal nenhum. Como você adquiriu a riqueza, como você usa a riqueza, e como ela mexe no seu coração, que pode ser os problemas, né? E aí, um dos problemas dessas pessoas, desses ricos, é que ele tem um coração duro para com as necessidades dos outros, ou seja, ele não tem compaixão para com as pessoas. Eles não olham para as necessidades dos outros, eles são indiferentes às necessidades dos outros. E aí é por isso que nós vamos ver alguns textos condenando os ricos. Por exemplo, Tiago, capítulo 5, versículo 1 a 3, fala um pouco dessa questão, quando ele diz assim: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujadas, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar, como fogo, o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntarão tesouros. Vocês ajuntaram tesouros, né? Então aqui aparece, para esses ricos indiferentes, sem compaixão, que só acumulam, só ostentam riqueza e exploram o pobre, ele está dizendo: olha, vocês, né, chorem e lamentem por conta das desgraças que virão sobre vocês. E a testemunha das desgraças é quando a sua própria prata, o seu próprio ouro começar a enferrujar. E é isso que Jesus traz também para nós, da deterioração dos bens. Então ele fala sobre coisas que podem ser comidas pelas traças e que podem ser roubadas pelos ladrões. O texto pode estar se referindo a vestes, existia, né, na antiguidade, os ricos, geralmente tinham tendências a se vestir com umas vestes orientais, com umas roupas orientais, que eram de luxo, que eram caríssimas, com panos orientais, né, com costuras de alto, né, como se fosse hoje, né, alta costura, né? E isso eram caras, e essas roupas colocadas no baú, as traças podiam, né, acabar com elas. Então é perecível. Esses bens eram perecíveis. Quando fala da ferrugem, pode estar se tratando aqui das moedas. As moedas também eram perecíveis, elas também enferrujavam. E fala também de que esses bens podem ser roubados, ou seja, a referência aqui é de que esses bens da terra, todos eles são perecíveis. Por isso que o Senhor diz: não acumulem tesouros sobre a terra, né, que são tesouros terrenos, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. E o contraponto disso que vai ser a solução que Jesus apresenta para os ricos, porque a solução para os ricos aqui não é se tornem pobres. Jesus não está, a princípio, trazendo isso. Jesus ele poderia até dizer para algum rico, mesmo que disse para o jovem rico, né, em outra passagem, vende tudo aos pobres, dependendo de como é que aquela riqueza está afetando
a tal ponto a pessoa que a única solução que ela tem realmente é deixar de ser rico. Para algumas pessoas isso é uma coisa só Deus sabe, né? Quem não sabe conviver com a riqueza, né? E Deus é quem sabe. E aí Deus é que fala a cada um, né? Como por exemplo, Santo Antão foi um homem de Deus do passado em que ele claramente entendeu um chamado a partir de Deus para que ele se desfizesse das suas riquezas, né? E doasse aos pobres. Deus ele sabe quem é que pode aprender a lidar com as riquezas de forma correta, sendo um bom administrador dos bens de Deus, em prol inclusive dos pobres, e aquele que não tem capacidade nenhuma de conviver com as riquezas, a pessoa que se corrompe mesmo. As pessoas que se corrompem mesmo com o dinheiro, né, o melhor para elas é ela não ter dinheiro, digamos assim, né? Mas a solução aqui no nosso texto que Jesus apresenta para os ricos é que eles tiram os olhos do que é temporal, daquilo que é perecível, né, e elevam os seus olhos para aquilo que é eterno, mesmo ainda tendo riquezas, né? Então Jesus vai colocar para eles o seguinte: mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e as ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. Jesus traz para eles aqui o seguinte: olha, os seus olhos estão focados sobre os bens terrenos. Foquem os seus olhos sobre os bens celestiais. Quando a gente foca os nossos olhos nos bens celestiais, nas riquezas espirituais, aí as riquezas terrenas não mais enganam o homem. As riquezas terrenas, elas não mais corrompem o homem. Ainda que tenha muito. Por exemplo, tem pessoas realmente que Deus dá capacidades, talentos de empreender, de construir riqueza. Tem gente que tem uma certa facilidade com isso, com negócios, né? E essas pessoas podem acabar acumulando. Então, tem gente que é muito competente no que faz, tem grandes ideias, cria um produto que se torna, né, um produto que vai ser consumido por muitas pessoas, isso vai enriquecer essa pessoa. Mas se essa pessoa, né, ela tem os seus olhos voltados para os bens celestiais, os bens que ela está alcançando terrenos não a corrompe, não a engana, não se torna um engordo, não se torna uma pedra de tropeço na sua vida espiritual e na sua fé. Então a solução é a gente ter nossos olhos voltados para os bens terrenos. E quando fala dos olhos, a Bíblia também está falando do coração. Aqui o jogo de palavras, né, entre olhar e coração estão interligadas. Aí por isso que ele vai dizer o seguinte, ó: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, se os meus tesouros são os celestiais, os que eu valorizo são os celestiais, o meu coração vai estar nas coisas celestiais. Mas se o meu tesouro, se os meus olhos estiverem voltados para os bens terrenos, o meu coração vai estar voltado para os bens terrenos. Os bens terrenos têm o poder de corromper. Os bens celestiais têm o poder de nos engrandecer, não de corromper. E é isso que o Senhor está querendo. Aí por isso que ele vai agora trazer essa questão da luz do corpo. Ó. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então, Jesus está colocando isso, né? Os olhos são a lâmpada do corpo no sentido de que através do nosso olhar é que a gente vai contemplar, né, aquilo que realmente nos interessa. E aí o Senhor ele coloca dois tipos de olhares que podem ser um pode ser benéfico e outro pode nos prejudicar. Se o nosso corpo é luz, aliás, se os nossos olhos são luz, ou seja, se a gente olha as coisas que são relacionadas às coisas de Deus, que Deus é luz. Deus habita na luz inacessível, como Paulo usa essa expressão. Jesus Cristo é luz.
As coisas de Deus são luz. Se nós temos um olhar de luz para ver somente essas coisas, essas riquezas espirituais, todo o nosso corpo é luz, ou seja, o nosso coração, né, vai contemplar, vai ver a beleza das coisas de Deus. Mas se os nossos olhos são trevas, são maliciosos, são gananciosos, se os nossos olhos estão voltados somente, né, dirigidos unicamente para as coisas terrenas, aí nós estaremos em trevas. É isso que o Senhor está dizendo. Porque o olho mau, aqui, ele é um sinônimo de um olhar malicioso, um olhar julgador, insensível, indiferente para as pessoas, né? Levando a pessoa a uma vida de trevas, sem Deus, e aí viver sem Deus é viver nas trevas, porque Deus é luz, né? Já os olhos de luz, os olhos bons, que faz com que todo o nosso corpo e o nosso coração também seja bom, né? É os olhos voltados para a compaixão, para a caridade, para a bondade, para a misericórdia, né? Transmitindo confiança e brilho através dos olhos às pessoas que são mais necessitadas. Então, Jesus trabalha muito bem essas questões, então, para fazer com que o rico entenda, né, como é que ele deve ser. A fé dele não deve estar voltada para as riquezas. A fé dele não deve estar voltada para os bens terrenos. E a fé dele não deve estar voltada, inclusive, para si mesmo, como foi o erro inicial de Nabucodonosor. O rico tem que voltar os seus olhos para os céus, para as coisas celestiais. Os seus valores e os seus bens têm que serem celestiais, porque se os seus valores forem celestiais, como eu já falei, ele terá um olhar de luz, seu corpo será luz, será bondade, amor, vai estar refletindo todas essas questões e não correndo o risco de estar servindo erradamente a um Deus que nem Deus é. Por isso que ele vai colocar: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. E a palavra riqueza, aqui ela está no original como mamon, que era uma expressão para falar de um Deus da finança, do dinheiro, né? O rico tem o seu olhar na luz, em Deus, que tem o seu corpo bom, que tem valores celestiais, que se preza pelas coisas celestiais, ele estará servindo somente a Deus. Pelo contrário, se os olhos dele forem maus, se o corpo dele for em trevas, e se ele está se preocupando somente com a avareza, com a ganância, com a cobiça, com ter muitas coisas e ostentar riqueza, na verdade ele vai estar servindo ao dinheiro. Ele é escravo do dinheiro. Ele não consegue mais viver de uma outra forma a não ser com os bens. Aí ele vai fazer de tudo para ter riqueza, inclusive se corromper, inclusive fazer coisas ilegais, inclusive fazer negócios escusos, porque ele é escravo do dinheiro e o dinheiro pode corrompê-lo, né? Então o Senhor está trabalhando aqui nessa parte inicial do texto que nós lemos, né? Trabalhando diretamente ao coração do rico. Então, só para a gente, né, ficar bem fixo, né, na nossa consciência, o rico ele tem que olhar e buscar as riquezas celestiais, ter os olhos de luz e servir somente a Deus. Não ficar buscando somente tesouros terrenos, acumulando tesouros terrenos, com um olhar de trevas e servindo ao dinheiro, né? Concluindo essa parte. Aí agora Jesus vai também trabalhar a sua mensagem ao pobre. Porque, como eu falei lá no começo, o pobre também ele corre alguns perigos. A pobreza pode trazer o desânimo, tristeza, depressão para o pobre. E isso pode afetar a sua fé, a sua confiança em Deus. Então, Jesus vai dizer para o pobre algumas coisas. Ele vai dizer, ó, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com que o corpo, ao quanto irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Aí ele vai trazer algumas
ilustrações, alguns exemplos para essas questões, né? Tanto o rico, ele não tem que se preocupar com a sua vida, né, terrena, porque é Deus quem cuida. Só que o rico, ele, ele já está vivendo uma vida de riqueza, de bens. Agora, pensando no pobre, o pobre é a pessoa que se preocupa, não é? Com o alimento, se preocupa com o que vai beber, se preocupa com o que vai vestir. Isso aqui são coisas básicas que Jesus coloca, né? E mínimas necessárias para o ser humano. Mas nós temos hoje, no século XXI, outras necessidades e outras realidades, né? Aqui, por exemplo, não está falando de habitação, aqui não está falando de, é, por exemplo, de saneamento básico, aqui não está falando, por exemplo, de energia elétrica, de água encanada, não está falando, por exemplo, de ter um celular, conexão à internet, essas coisas, que hoje em dia não é uma questão de luxo. Você tem energia elétrica em casa, você tem água encanada, você tem sistema de esgoto em casa, não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade básica. Hoje em dia ter celular e internet também é uma necessidade básica porque muitas coisas só funcionam através disso hoje em dia. Então o texto não está trazendo isso, mas está trazendo as coisas mais básicas, coisas que são preocupantes. E nessa preocupação elevada pode trazer ansiedade, pode trazer várias coisas, e aí isso mexe com a nossa fé, de achar que Deus não está olhando por nós. Por exemplo, aconteceu lá no salmista, né, no Salmo 73, alguma coisa bem interessante. Ele diz assim, olha, ao ver o rico prosperando, ao ver o rico vivendo bem, ao ver o rico só usufruindo do bom e do melhor, e ainda por cima esse rico sendo injusto e tudo, quase que fez que eu desvalasse na fé, né? Ele está dizendo assim, olha, quase que eu perdi a fé em Deus, quase que eu abandono o Senhor, porque eu vejo o rico prosperando e o pobre, o justo, passando só necessidade. Então, de fato, a pobreza e o estado em que algumas pessoas vivem pode ser um problema para a fé dela se ela não tiver uma compreensão correta de quem é Deus e do que Deus faz em prol dela. E aí por isso que o Senhor agora está trazendo ao coração do pobre essa questão. Olha, né, você foi privado de bens, você não tem as riquezas do mundo, você é explorado, né, pelos patrões, pelos empresários, né, mas vocês não estão desassistidos. Vocês têm a mim. E que bem maior teríamos além de Deus? Nenhum. Se para o rico, o próprio Senhor está dizendo, olha, você é rico, pare de olhar somente para a riqueza e olhe para mim, para os bens celestiais. E o maior bem celestial é o próprio Deus e Jesus Cristo. Não existe, né? Quando a gente fala de riquezas celestiais, não está dizendo mansão no céu, não está dizendo, né, que vai ter lá torneiras de ouro. Não. Essas riquezas celestiais é uma referência ao próprio Deus. Porque no céu não existe esses interesses mesquinhos, essas ambições mesquinhas no céu. O maior bem é o próprio Deus. O maior bem é Jesus Cristo. Se a gente não compreende que Jesus Cristo é o maior bem que a gente tem, é que a gente ainda não compreendeu a nossa fé direito, né? Os salmistas falam sobre isso, né? Não tem bem maior do que o próprio Senhor, né? A nossa melhor porção é Deus. Então, se Jesus está dizendo para os ricos que eles devem olhar para Deus, não para a riqueza, o pobre mais ainda, porque o pobre tem certeza, ele pode ter certeza de que ele tem Deus como seu maior bem. É isso que o Senhor está querendo ensinar. Então, pobre, não se preocupe com a sua vida, com o que irão comer ou beber, com o que o corpo de vocês vão vestir. Por quê? Porque para Deus que doa, ele cria e doa a vida, né? Ele se preocupa com a vida. E ele diz o seguinte, não é a vida maior do que o alimento? Deus ele cria a vida e ele doa a vida. E isso é maior do que o alimento, né? Não é o corpo maior do que as roupas? Deus é que criou o corpo e nos deu um corpo. Então, para preservar a vida e o corpo,
Deus vai dar tudo o que a vida e o corpo precisam. É isso que Jesus garante. Não se preocupem, porque a vida de vocês, o corpo de vocês, que foi criado e doado por Deus, Ele vai cuidar delas. Aí ele dá um exemplo, né? Ele diz assim, ó, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Né? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um couro ao curso da sua vida? Então ele traz o exemplo aqui das aves e depois vai trazer o exemplo do lírio do campo, né? E que é o seguinte, olha, as aves do céu, elas não trabalham, elas não têm esse trabalho que o ser humano tem, de semear, colher, guardar em celeiros. Contudo, Deus dá o alimento a ela. Claro que o Senhor está dizendo não está dizendo para nós assim, não trabalhe, não semeie, não colha, não ajunte. Não está dizendo isso não. Né? Porque mesmo que as aves não semeiem, não colham e não guardem celeiros, mas elas têm que voar atrás do seu alimento e atrás dos seus alimentos que Deus dá. O alimento não vem voando até o ninho. Né? Então, o Provérbios e outros textos vai falar da importância do trabalho, porque aquele que não trabalha, né, que não quer trabalhar, não coma. Né? Então, o trabalho é importante sim, mas o que o Senhor está querendo confirmar para nós é que se Deus alimenta e sustenta as aves do céu, Ele vai fazer muito mais a nós. Né? Ele vai fazer muito mais a nós. Porque Deus considera seres humanos aqui num grau de hierarquia mais importante. É isso que o texto está dizendo. Aí ele vai dar o exemplo aqui também dos lírios do campo. Ó. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Os lírios do campo são flores lindas, maravilhosas, que nem Salomão, com toda a riqueza, com os maiores alfaiates, comprando os maiores tecidos do mundo, nem ele se vestiu com a mesma beleza que Deus veste, né, as flores do campo. Então, o Senhor está trazendo para nós, de que, com esses exemplos, de que se Deus cuida dessas coisas que são mais perecíveis, né? Ele cuidará muito mais de nós, porque a nossa vida é muito importante para Deus. Ele cuidará. Nós temos Ele como o maior bem. É isso que Ele está querendo nos ensinar. Por isso que Ele diz assim, se vocês se preocuparem. Ele faz até um desafio para a gente refletir, né? Se vocês se preocuparem bastante, vocês conseguem acrescentar um côvado à sua vida? Um côvado era equivalente uma medida de 45 centímetros mais ou menos. Né? Então, assim, você pode acrescentar um pouco mais à sua vida? Né? A gente não pode. Na hora que a morte chega, né, quando ela tem que chegar, não tem como acrescentar. Então, o Senhor está dizendo assim, Ele, Deus, é quem sustenta a vida. É Ele quem pode abreviar ou pode alongar a nossa vida. E se Ele está cuidando da nossa vida, então a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa ficar ansiosos com essas coisas. Então é isso que o Senhor está querendo trazer para o coração do pobre. Não perca a fé porque não tem bens. Na verdade, se alegre, se anime, porque você tem o maior bem de todos, que é Deus. É Deus quem cuida de vocês. A prata, o ouro são coisas perecíveis. Deus ele não é perecível. Você trabalha pelo ouro, pela prata e ela pode acabar. Ela pode ser corroída. E na verdade acaba mesmo porque a gente usa, a gente gasta, né? E essas coisas acabam logo. Mas Deus é permanente, Deus é eterno e Deus ele tem poder de cuidar da gente. Né? E Ele, de fato, cuida de nós. Aí o Senhor traz para nós um desafio muito grande. Se a gente não tem que se preocupar, né? Como ele está dizendo assim, ó, no versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com estas coisas. Então, Jesus está dizendo aqui, todas essas preocupações, todas essas ansiedades são coisas de pagão, porque o pagão não tem Deus, nós temos Deus, né?
E aí, o que o crente tem que aprender a fazer é confiar no seu Senhor. Porque seria uma espécie de blasfêmia e uma ofensa a Deus, né? Não acreditar que Ele cuide da gente, né? Uma da tarefa um dos desafios do cristão é ele confiar totalmente no seu Senhor. Os pagãos não têm o Senhor, mas nós temos. Aí ele continua dizendo, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se a gente não tem que se preocupar, né, no sentido assim de ficar ansioso, de achar que a gente não vai ter o recurso, que Deus não vai nos dar capacidade, né, para poder nos alimentar e ter ali o que a gente necessita, tem uma coisa que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Aí ele muda o foco da gente, né? E aqui serve para rico e para pobres. Buscar em primeiro. Essa tem que ser a nossa preocupação. Essa tem que ser a nossa luta, é nosso trabalho diário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, fazer a vontade do Senhor. Buscar o reino de Deus é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus. É servir de coração ao Senhor. É estar envolvido na missão do Senhor. É viver uma vida de fato pelo Senhor. Se nós vivemos a vida de fato pelo Senhor, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, Ele vai dar o emprego para que a gente se sustente. Ele vai prosperar as obras das nossas mãos. Ele vai nos abençoar onde a planta do nosso pé pisar. Lembra dessas promessas que Deus faz no Antigo Testamento? Ele vai fazer todas essas coisas. Porque todas essas coisas serão acrescentadas. Quando a gente não se preocupa com a riqueza, quando a gente não se preocupa, né, com o que havemos de comer, beber ou se vestir, né, não quer dizer que a gente não precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar, mas é Deus quem vai nos dar o trabalho, nos vai dar capacidade para trabalhar, as habilidades e vai fazer com que a gente prospere naquilo que a gente faz. Quando primeiro voltamos nossos olhos para os céus, quando primeiro buscamos o reino de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas, e quando praticamos a justiça do reino. Nós estamos estudando, essa série de estudos sobre a ética cristã. A ética cristã é a justiça do reino. É fazer o que Jesus está nos ensinando aqui. Buscar o reinado de Deus, como Ele mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso. Né? Buscar com que obedecer à vontade do Senhor e viver a justiça no reino, viver a justiça aqui na terra, faz com que o Senhor possa nos abençoar em todas as outras coisas. Então, nossa preocupação é fazer a vontade de Deus. Nossa preocupação é cumprir a justiça do reino. Essa que é a preocupação. Então, o Senhor de Jesus ele tira o olhar do rico e do pobre para as coisas terrenas, para voltar para as celestiais. Para que o nosso coração esteja focado nas coisas certas. Porque a gente vai atrás daquilo que a gente foca. Se nossos olhos, nosso coração está focado nas coisas terrenas, a gente vai só buscar coisas terrenas. Mas se nós estamos voltados para as coisas celestiais, nós vamos buscar as coisas celestiais, como Paulo fazia. Paulo é um grande exemplo disso, né? Quando ele dizia que ele deixava as coisas que para trás ficavam e buscavam somente as coisas que estavam para diante dele, para as coisas que eram celestiais, né? Para os bens celestiais. Porque Paulo, Jesus, todos os apóstolos, todos os ensinos bíblicos, têm uma total confiança no Senhor. E essa total confiança fazia com que eles buscassem Deus. E ao buscar Deus, eles Deus cuidava deles nas outras coisas. Por exemplo, o Salmo 111, 5 diz assim: Ele dá o sustento, Deus, aos que o temem. Sempre se lembra da sua aliança. O Senhor está fazendo uma aliança conosco aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Ou seja, a aliança que está estabelecendo conosco é que a gente busque o reino, faça a justiça, e as outras coisas ele acrescenta. Isso é uma aliança. Então, ele dá o sustento aos que o temem e sempre se lembra da sua aliança. No Salmo 54:4 também diz: Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida.
Então, nessa confiança que o Senhor está estabelecendo, é que tanto o rico quanto o pobre, né, agora tem que, na conversão, mudar, né, a sua forma de visão de mundo para poder, né, compreender quais são realmente os maiores bens e onde é que o nosso coração deve estar. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Que o nosso tesouro esteja em Deus. Que Ele seja o nosso tesouro. Se Ele é o nosso tesouro, nosso coração estará nele e Ele estará em nós e nós teremos o Senhor do Universo como aquele que cuida das nossas vidas. E assim o rico vai usar seus bens, né, segundo a vontade de Deus. Deus vai prosperar para que ele abençoe também o pobre. E vai abençoar o pobre, trazendo alegria no seu coração, para que diante da pobreza ele saiba que seu maior bem é o próprio Deus. E esse pobre também, né, ele vai estar sendo canal de Deus para abençoar outras pessoas. De alguma forma Deus sempre abençoa. Por quê? Porque as riquezas celestiais não são só financeiras, né? Então, o pobre pode ajudar o seu irmão, né, o próximo, com os bens celestiais, com as riquezas do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, todas essas coisas e muitas outras mais. Os dons espirituais que Deus dá. Deus ele vai estar se utilizando de cada um de nós, quando o nosso coração estar nele. Amém, amados? Eu espero que a compreensão das passagens tenha ficado mais clara para você e que você possa, sendo rico ou sendo pobre, atentar para essas verdades que Jesus ensina e assim viver segundo a vontade dele. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, escreva nos comentários que a gente vai estar sempre buscando atender a sua dúvida, né? E assim fazer com que o ensino fique cada vez mais claro. Se você também tem alguma compreensão importante, comente também nos comentários para que a gente aprenda também e assim a gente está compartilhando conhecimento uns com os outros, né? Que Deus abençoe a sua semana e até a próxima aula.